Aleluia, amém. Agora aplauda Jesus, né? Rapaz, recebi um baita de um desafio, que é pregar uma mensagem bem forte em 25 minutos. Todo mundo sabe que para mim isso é um baita de um desafio, amém? Amém? Primeiramente, né? Olha para essa pessoa do seu lado, olha assim. Boa noite, irmão. Fala com ele, boa noite. Paz do Senhor, amém? Tudo bom, 100%, né? Agora fala assim com ele, irmão. O Guilherme ali, ele precisa de atenção. Então não me chame, não converse comigo, amém? Só preste atenção na palavra, porque é uma palavra de Deus. Amém? Você que tem sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Olha só, vamos todos comigo aqui, que é um texto um pouquinho grande. Olha só. 1 Coríntios 3, 10. Capítulo 3, versículo 10, ó. Vai vir como mágica. Contrário. É 3, 10. Aleluias, assim. Vamos lá, olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Próximo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, próximo, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Próximo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Olha só, esse texto, ele é um texto muito importante e é o que conclui muita coisa sobre todo o universo. Fala comigo assim, fundamento. Vou te dar um exemplo aqui. Você sabe o que está segurando essas paredes? Alguém sabe? Quem sabe? Ninguém sabe, gente. Ninguém aqui é pedreiro. É o quê? A fundação. É o fundamento que tem nele. É o que firma ele. Você sabe por que você consegue andar? E acredite, não é só por causa das suas pernas. Atrás de você tem uma coisa que chama coluna vertebral. Você consegue imaginar alguém andando sem uma coluna vertebral? Quem aqui consegue imaginar isso? Se andasse, seria um pouco estranho. Existe um firmamento até na física quântica. Tudo está em perfeita ordem, alguma coisa que se firma. E a sua vida cristã não é diferente. Amém? Amém mesmo? Vamos para o versículo 10. Versículo 10. Vai aparecer simplesmente como mágico. Olha só. Olha o que é isso. Olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Espera aí. Pode parar no 10 ali. Olha só. Esta é uma carta de Paulo à igreja que está em Corinto. E neste momento ele fala, olha, eu pus como eu, sábio o arquiteto. O que é isso? O cara ele era arquiteto, tá? Respeita ele. E ele pôs o quê? Um fundamento que era quem? Jesus Cristo. A partir do momento onde você entrou nesta igreja, você aceitou Jesus na sua vida, você colocou um fundamento na sua vida, o qual é Jesus Cristo. Amém? Quem tem Jesus como fundamento da sua vida, amém?
O que é um fundamento? É o porquê você vive. É aquilo que está como a mais prioridade, a principal prioridade na sua vida. Qual é? Jesus Cristo. Amém? Quem aqui já trabalhou numa obra? Quem aqui? Já bateu uma laje, já construiu uma casa. Primeiro você faz o que? O fundamento. E depois, você começa a construir. E olha só, depois que você conhece Deus na sua vida, você começa a construir a sua vida cristã. Olha só. E outro edifica. Este outro é você. Edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Vai para o próximo versículo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Um fundamento já foi posto, que é Jesus. Amém? Próximo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, agora olha só os edifícios como eles são feitos. De ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Olha só. Você conheceu Deus na sua vida e foi posto um fundamento na sua vida. Só que no meio da sua caminhada cristã, existe a forma onde você vai construir a sua vida. Você chegou aqui na igreja com vícios, com pecados, com hábitos que Deus não agrada, e você ao redor do tempo, ao redor da sua vida cristã, foi construindo uma vida. Só que, perceba bem, nesse texto aqui, ele fala sobre todas as pessoas que conheceram este fundamento, mas fala de pessoas diferentes que construíram um edifício. E olha só, 2 exemplos aqui bem básicos. Ele falou sobre seis objetos, né? Vamos dizer assim, objetos de como foi construído. Primeiro, ele falou sobre ouro, prata e pedras preciosas. Alguém já viu uma casa de ouro? Quem já viu? Ninguém nunca viu, eu também nunca vi. Ainda, né? Alguém aqui vai ser abençoado, vai construir uma casa de ouro, amém? Pedras preciosas. Quem já viu uma casa de diamante? Ninguém nunca viu, né? Não é a sua não, Gabriel? E tem a de prata. Ok, gente, talvez. Tem uma casa de prata aqui, não tem não? Vamos lá. Aonde você consegue achar ouro? É fácil. Quem acha que é fácil? Levantei minha mão assim por hábito, sabe? Porque eu acho que também não é fácil. Com pedras preciosas, diamante, rubi, tudo que você possa imaginar de pedras valiosas. Será que você consegue achar facilmente? E prata, será que você acha tão facilmente? Olha só, o primeiro exemplo que Paulo deu foram um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Isso você constrói com bastante e muito trabalho. Você, irmão, vai ter que ralar muito. E o que é isso? É um edifício que você monta sobre um fundamento que é Cristo. E eu estou falando do quê? Da sua vida. Como é que é isso? São suas renúncias. É uma vida de pureza. São renúncias que são muito difíceis para você. Talvez você está aqui e você tenta viver uma vida cristã e você se encontra com várias dificuldades em você, na sua vida, no lugar onde você convive. São muitas renúncias que são difíceis. São sacrifícios que você vai ter que fazer, que é difícil. São amizades que te levam ao pecado. São amizades que te levam ao erro, que você precisa cortar. E você se olha, nossa, mas que isso? É uma pessoa que desde que eu nasci cresceu junto comigo. Pois é, o evangelho exige renúncia, amém? Para uma vida pura, para uma vida plena, para uma vida que agrada a Deus, é necessário fazer renúncia. Fala com o irmão do seu lado, renúncia, amém? E é assim que você monta um edifício. É assim que você monta um edifício que agrada a Deus. É uma vida completa, devocional a Ele. Amém? Deus, Ele ama quando você chega ao seu quarto, chega na igreja e adora Ele com sinceridade.
Ele ama isto. O que Deus não ama? Uma pessoa que se achega a Ele, só que o coração dele está manchado, o coração dele está em pecado. Vamos colocar outros exemplos. São pessoas que durante o trabalho, durante a escola, brincam com o pecado, brincam com o mundo e vêm até a igreja. Deixa aqui eu adorar. Mas por que Deus às vezes não aceita isso de bom grado? Porque os mesmos lábios que foram usados para carnalidade, que foram usados para falar palavrão, que foram usados para falar mentira, os mesmos lábios que foram falados para produzir ódio, rancor, é os mesmos lábios que vêm aqui adorá-lo. E isso não é um edifício de ouro. Amém, gente? Olha o segundo que ele diz no versículo, aqui, nesse versículo mesmo, olha só: madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha são exemplos de coisas rasas, são coisas que você consegue achar em qualquer lugar. Qualquer lugar. E este versículo vai trazer uma coisa muito espantosa. Madeira, se você chegar ali e alguém jogou uma madeira fora. Palha, tem no mato. Feno, alguém sabe o que é feno? Quem sabe o que é feno? Feno é conhecido como... Achei que você ia falar, gente. Como capim. Em algumas outras traduções, capim. Está em todo lugar. Ou seja, é uma vida confortável, uma vida mais simples. É uma vida onde tem o fundamento, mas não tem todas as renúncias. Não, eu aceitei Jesus na minha vida, sabe? Mas eu tenho um problema com meu irmão ali, mas eu perdoei ele, sabe? Mas é ele lá e eu cá, sabe? Não, é ele lá e eu aqui, entende? Não, eu aceitei Jesus, mas, sabe? Não tem problema eu ficar com uma menina ali, ter um relacionamento extra. Não tem problema eu falar uma mentirinha, sabe? Até porque é mentira branca, sabe? É uma mentira do bem. Misericórdia. Ou seja, existe um fundamento ali e ele sabe, só que está construindo um edifício, está construindo ali uma coisa que não agrada a Deus. E olha só, versículo 13. A obra de cada um, olha só, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Deixa eu te falar aqui uma coisa. De vez em quando você vai ser provado, irmão. A sua fé, ela vai ser provada. E sabe como? Através do fogo. O primeiro aqui que eu disse, uma pessoa que vive uma vida de renúncias, de sacrifício, uma pessoa que vive uma vida de oração, irmão, vem a prova? Vem, mas ele fala, bendito seja o Senhor. Poxa, a vida, um ente querido morreu, eu perdi, bendito seja o Senhor, foi no tempo de Deus. Poxa, eu perdi o emprego, é um emprego que eu amava, é o emprego dos sonhos, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas e aquela pessoa que monta um edifício em madeira, em palha, em feno? Poxa vida, Deus me deu um emprego, é um emprego que eu amava. Poxa vida, tinha um bom salário, Deus me tirou. Você quer saber de uma coisa? Eu vou sair da igreja. Como assim Deus me dá uma coisa e depois tira? Poxa vida, Deus me deu um relacionamento, Deus me deu uma namorada e simplesmente me tira. Existe diferença do coração da pessoa que edifica com um edifício firme, onde o fundamento ele é o principal ali. Amém? E existe a pessoa que o fundamento dele é firme. O edifício, o que ele edifica, a construção dele é completamente firme. Nada de fora o abala. Nada de fora pode abalar. Irmão, se vem um vento mais forte, uma casa de madeira, de palha, de feno, vai embora. Agora tenta derrubar pelo vento uma casa de ouro. Consegue, irmão? Alguém consegue? Deixa eu te falar aqui, uma casa de fogo, de palha, de feno, ela vai resistir ao fogo?
ela não vai, irmão, vai ser queimada muito fácil. Porque não existe um sacrifício a mais, não existe uma força. Às vezes, muitas pessoas acabam se desviando, porque elas chegam aqui, conhecem a presença de Deus, conhecem a palavra, e elas descobrem, nossa, isso é maravilhoso. Mas chega o lado que, sabe quando Deus toca na ferida? Começa a falar com ela, você vai ter que perdoar para ser perdoado. Não, pior, você vai ter que perdoar mesmo sem a pessoa te pedir perdão. Não, melhor, você vai ter que perdoar mesmo sem a pessoa merecer o seu perdão. São momentos onde Deus vai enfiar o dedo na ferida, irmão. Vai. São momentos onde Deus vai tirar algumas coisas de você. Há um tempo atrás, eu vi uma frase muito impactante que é o seguinte: algumas das maiores bênçãos de Deus, na verdade, não é o que Ele dá, mas sim o que Ele tira. Talvez você pense, nossa, está acontecendo uma prova, eu estou na luta. Irmão, vai na prova, enfrenta com fé. Não reclama. Fala com o irmão do seu lado. Não reclama. Muito pelo contrário. Dê um baita, um grito de um glória a Deus. Amém? Dá sua glória a Deus aí. Amém. Amém mesmo. E estes são níveis de construções que Deus, Ele coloca no meio do povo. Irmão, a prova vai chegar até você, irmão. Estou profetizando não, irmão. Não estou mandando prova para você, sabe? Às vezes a prova aparece como pessoa. Amém? Vamos para o versículo 14. Olha só. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão, ou seja, recompensa. Essa pessoa vai ser recompensada. Agora, próximo. Se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Próximo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui, o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre o seguinte, ele estava falando meio que em parábolas, ele estava imitando Jesus, ele começou a falar em parábolas, e no último versículo, ele falou a verdade escancarada. Não sabeis vós que vocês são um templo, ou seja, a construção do Espírito de Deus, do Espírito Santo? Vocês não sabem que o Espírito Santo mora em você? Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, se Jesus fosse lá na sua casa, carne, osso em espírito, e você soubesse disso 4 horas antes, o que você faria na sua casa? Será que você faria um faxinão, sabe? Você convidava umas 10 pessoas aqui, gente, vamos fazer um faxinão, vamos limpar onde eu nem conheço essa casa, vamos fazer. Mas agora, imagina só, irmão, o Espírito Santo mora dentro de você. Será que você tem feito essa faxina? Ou melhor, será que você tem dado ao Espírito Santo uma construção digna de morada para Ele? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que aquilo que passa nos teus olhos agrada a Deus? Aquilo que sai da sua boca, porque Ele está ouvindo o que sai da sua boca, agrada a Ele? E é assim que se move a construção. Amém? A sua vida cristã, irmão, ela vai ser através de muitas renúncias. A sua vida cristã, ela vai ser na base de fé, irmão. A sua vida cristã vai ser, você está no meio de uma prova, irmão, muitas pessoas estão na prova. Muitas pessoas estão passando por problemas, você vai ser o homem de Deus, o profeta. Muitas pessoas, e eu acho que o exemplo desse daqui, de madeira, palho, fena, são pessoas que vêm a Deus pelo que Ele pode dar, e não pelo contrário, porque você tem a oferecer. Um verdadeiro cristão, uma pessoa que segue a Deus, ela não está aqui numa igreja simplesmente para si próprio. Na maioria das vezes, ela está por alguém. Ela está buscando por uma pessoa, por um ente querido, por um conhecido, por uma pessoa do trabalho, um amigo querido. Amém? Porque ela está fazendo renúncias, ela está fazendo um sacrifício pela pessoa. Só que quando a pessoa pensa só em si próprio, ela faz uma construção
que não suportam uma prova. Quantas pessoas que você conhece que vieram na igreja, nossa, eu estou precisando de um emprego, estou precisando de uma namorada, ela veio aqui por um motivo pessoal, conseguiu, foi embora. Ela conseguiu o que ela queria. Amém? E esse último versículo é um aviso. Vocês não sabem que o Espírito Santo mora dentro de vocês? Fala com o irmão do seu lado, irmão, você tem o Espírito Santo. Dá um glória aí. Amém? Abra em Tiago 2, versículo 14. Tiago 2, versículo 14. Olha só, meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Próximo. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, próximo, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Próximo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Olha só, tem muita gente que coloca aquela frase bem comum, não, eu tenho minha fé em Deus. Irmão, se a fé não tiver obras, ela é inútil. Ela é inútil. Se a sua fé não tiver uma construção. O que é uma construção? É uma vida voltada a Ele. É uma vida que faz o fundamento se tornar real. Não, Jesus é o centro da minha vida. Então me mostra as suas obras. Nesse mesmo texto, ele fala sobre a fé. Eu provo a minha fé te mostrando as minhas obras. Mas e você, consegue mostrar estas obras a partir da sua fé? Será que você consegue comprovar isto? A sua fé, ela não é medida pelas suas obras. A salvação que você tem não vem pelo que você faz, pelo que você é. Não é como você para de pecar, que você evita o pecado, não, irmão. Mas por você ser salvo, por você ter a fé na sua vida, isso demonstra as obras que você tem. É o sentimento de gratidão. Amém? Deus, nessa palavra aqui, Ele quer te levar a um momento onde você vai exercer a sua fé. Exercer a sua fé e construir obras. Talvez você pense com essa palavra, não, então quer dizer que eu preciso só me aproximar a Deus. Não, irmão. Você precisa fazer a vontade dEle. Se o fundamento está dentro de você, você precisa fazer a vontade desse fundamento. Que é quem? Jesus Cristo. E qual é esta vontade? Servir as pessoas. É você construir algo digno. É a sua vida ser tão valiosa que Deus olha para você e fala, essa vida é como um ouro. Quem aqui teve aquela pessoa que você falasse assim, nossa, essa pessoa é um ouro na minha vida, é um tesouro. As mães costumam falar isso dos filhos, o meu filho é o meu maior tesouro. Não é verdade? Você já imaginou Deus falando isso de você? Meu filho, ele é o meu tesouro. Será que Deus ele pode falar isso de você? Ou será que a casa que você construiu, o edifício que você construiu, ele é de palha? Quem aqui nunca ouviu falar que uma pessoa que se converteu, que foi na emoção, era apenas um fogo de palha? Isso surge uma coisa rancorosa, não surge? Surge aquele sentimento ruim, poxa vida. E muitas vezes o cristianismo, ele vai exigir que você abandone o emocional. No cristianismo você chega, você ouve o louvor, dá aquele arrepião, não é? Arrepia todo, chora. Só que o cristianismo, ele age através da adoração, sim, você chora, se arrepia, mas ele age principalmente no seu racional. Ele mostra o seu pecado, ele mostra o que você precisa fazer. Em algum tempo atrás eu tive essa noção que o quê? Satanás e seus demônios, eles agem na área emocional, sorrateiramente. Deus, ele age através da palavra. E você precisa usar a palavra ao seu favor, irmão. É você começar a profetizar, amém? É você ser um homem de Deus que profetiza, que traz uma palavra profética. Deus precisa de pessoas se levantando hoje.
Deus precisa. Muitas pessoas chegam a Deus em um termo de ser abençoado, em um momento de serem abençoados de alguma forma, mas é simplesmente o contrário. O evangelho funciona muito do contrário. Ah, eu quero ser o maior. Pois é, você vai ser o menor. Vai ter que servir. Amém? Amém mesmo? Com esta palavra eu gostaria que vocês colocassem de pé no seu lugar. Talvez você precise se desafiar, irmão. Talvez o edifício que você construiu, ele é de palha. Você chegou aqui, arrepiava com as músicas, eram momentos de adoração que você chorava, só que quando você foi confrontado, você fechou seu coração. Talvez é um momento onde você vai construir a sua vida plena e hoje. Talvez você está aqui hoje, você já desviou 3, 4 vezes, você saiu da igreja inúmeras vezes. Por quê? Porque você não suportava o confronto. O evangelho, irmão, é um evangelho de consolo. Ele é, irmão, é um evangelho onde limpa as suas lágrimas. É um evangelho que te sara, que te cura, mas é o evangelho que te confronta. Irmão, Deus quer usar a sua vida, Deus quer te reconstruir. Ah, mas você não sabe a minha história. Eu tenho anos de igreja, já fiz isso, já fiz aquilo, irmão, não importa. Todos os dias são as mesmas renúncias. A vida cristã de ninguém muda, irmão. De ninguém diferencia. Seja a pessoa que chegou aqui ontem, que se converteu, tem as mesmas lutas com tais pecados. A pessoa que está há 40, 50 anos de vida cristã, ela tem as mesmas lutas. Só que o que diferencia é quem parou de lutar contra esses pecados, contra esta vida, contra este mundo. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Comece a orar ao Senhor, comece a falar, apresenta a sua vida a Ele. Comece a falar com Ele, comece a fazer uma promessa ao Senhor. Uma promessa não, uma aliança com o Senhor. Fala com Deus, Deus, eu quero construir uma casa digna, uma obra digna do Senhor. Esteja indignado com o que os teus olhos veem. E isso passa para o Espírito Santo. O Espírito Santo através de você enxerga. Esteja indignado com o que sai da sua boca. Esteja indignado com tudo o que acontece ao seu redor. Comece a orar, Deus, eu quero construir uma casa digna do Senhor, uma casa que te agrade. Eu quero construir um corpo que agrade ao Espírito Santo, um corpo que ele é usado pelo Espírito Santo para trazer os cativos, para trazer os pecadores ao arrependimento, a uma vida entregue ao Senhor.